Sem gracinha dessa vez, hein? Sem gracinha! Vai, meu filho, para. E aí, tudo bem? E como vão as coisas? Tudo certo? Não, né? Tudo não tá certo, não. Vamos melhorando, né? Melhorando por dentro, não por fora. Por dentro, melhora tudo que for por fora, né? Para de reclamar, tá? Eu tô falando para você, mas é para mim também. Bom, série, obras e autores em destaque. Desta vez, vamos falar de Ramatiz, o famoso Ramatiz, pois é, pelo espírito Hercílio Mais. Obras excepcionais de qualidade, de conteúdo e forma e qualidade literária, extremamente bem escritas, uma coisa assim fora do comum. Mas vamos falar aqui apenas de uma obra, Fisiologia da Alma. Não vou mostrar essa capa horrorosa. Como é que pode alguém fazer uma capa dessa que estragou com a obra? Só pode ser inveja do conteúdo, não é possível. Só pode ser. Eu não vou nem mostrar, tá? Eu vou mostrar aí para você, se está vendo aí, só a primeira página desta edição. É uma edição antiga, de 1960, da Editorial Bibliográfica do Brasil Limitada, mas depois foi publicada também as obras de Ramatiz pelo espírito Hercílio Mais, através da Editora do Conhecimento. Capas bem feinhas também, viu? Desculpa, tá? Mas vou falar, porque são mesmo... E paciência, é a minha opinião e de muita gente, tem quem goste, mas pelo amor de Deus, me desculpe a expressão, toma cuidado aí, quem for fazer a capa, para ter que estragar. Fazer o quê? Fazer o quê, né? É meio inconsciente aí para estragar o conteúdo, porque não é possível, né? E deixa eu falar uma coisa para você, tá? Ramatiz é muito criticado, por diversas razões. Algumas podem ser até justas e relativamente sensatas. Outras são completamente furadas e que só tem um fundamento mesmo, né? Atacar uma obra que tem uma qualidade excepcional, porque não conseguem produzir nada à altura, quem critica, né? Então mistura inveja com prepotência e só coisa ruim, né? Então pega você e leia, mas leia querendo estudar, querendo aprender. Você vai se deleitar com o conteúdo e vai se impressionar, se você já não conhece, com a qualidade literária do trabalho do Hercílio Mais e do espírito Ramatiz. Então, não dê ouvido às críticas, não. Eu não estou querendo dizer que tudo que o Ramatiz escreveu, psicografou e seu médium esteja certo, não. Tudo temos que analisar, né? Temos que raciocinar, como ensina Allan Kardec. Não temos que nos deslumbrar. Temos que ter o espírito de pesquisa, a vontade de aprender. E em relação aos pontos mais controvertidos, ou que não podem ser comprovados diretamente, vamos aguardar o tempo, não é? Vamos aguardar a confirmação de outros estudos espíritas que venham a colocar aquilo como certo, né? Mas, de qualquer maneira, é material para nosso estudo e para o desenvolvimento do nosso intelecto e para a nossa prática, sobretudo para a nossa prática do bem e de todo o conteúdo positivo que existe na obra. Então, para de ficar criticando e para de separativismo. É espírita, não é espírita, é espiritualista. Eu sou espírita, tá? Mas a gente pode estudar tudo o que for para recolher o bem. E a verdade que pipoca aqui e ali. O espiritismo é mais centrado, é mais científico, é mais lógico, é mais profundo nas suas análises. Então, a gente fica com aquilo que tem mais profundidade e abrangência. Mas isso não significa desprezar todas as outras coisas, não é? Então, vamos com calma e vamos com bom senso. Aproveitando, vamos falar um pouquinho sobre o médium Hercílio Mais. Brasileiro de Curitiba, Paraná, nasceu em 1913, desencarnou em 1963. Antes de se tornar espírita, foi teosofista, maçom e Rosa Cruz. Durante grande parte da vida, realizou trabalho voluntário como médium receitista na área da radiestesia. Psicografando obras pelo espírito Ramatiz, defendeu a doutrina espírita e as obras de Allan Kardec. No entanto, não deixou de refletir sobre outras correntes espiritualistas como a teosofia, o rosacrucianismo, etc.
O conteúdo de suas obras é bastante abrangente, mas procura sensibilizar a sociedade especialmente para os malefícios do alcoolismo, do tabagismo, do consumo de carne, da intolerância religiosa. Defende o vegetarianismo, o ecumenismo, a homeopatia e o autodescobrimento. Hercílio Mais completou 3 anos do curso de medicina, que interrompeu por razões de saúde, vindo a formar-se posteriormente em direito, profissão que exerceu paralelamente a de contador. Aos 30 anos, após ver aflorar a sua mediunidade, teve contato com Ramatiz, com o qual possuía laços espirituais de eras remotas. Ciente do compromisso de trabalho assumido antes de seu reencarne, passou a psicografar através da mediunidade intuitiva a série de obras de Ramatiz, que abrange temas inéditos e despertadores. A legião de casos complexos, exóticos e incuráveis resolvidos com assistência de uma equipe de médicos do plano espiritual nunca foi mencionada por Hercílio Mais, cujo traço marcante de temperamento e de vida era a simplicidade. Caracterizava-se pela índole generosa e a singeleza espiritual com que acolhia a todos e encantava auditórios nas palestras que mesclavam conhecimento transcendental e permanente bom humor. Quando desencarnou, deixou esposa, 3 filhos e vários netos. Vamos falar agora um pouco do espírito Ramatiz. Isso é segundo algumas fontes, não é? Porque tem variação de fontes e de fontes a respeito de quem foi o Ramatiz. Mas vamos fazer apenas uma pincelada de algumas delas. Ramatiz, um espírito provindo de outras latitudes siderais sírios, já tendo reencarnado no planeta Marte, faz parte da elevada hierarquia terrestre que assessora o Mestre Jesus Cristo em seu projeto de evolução desta humanidade. Por amor a ela, reencarnou várias vezes no seio de várias raças, sendo lembrado como insigne instrutor em diversas tradições e mestre de discípulos. É propósito de Ramatiz a união das tradições espirituais do Oriente e do Ocidente para auxiliar no despertamento da consciência da humanidade. Na Atlântida, Ramatiz era mestre dos Templos da Luz e foi contemporâneo numa existência do espírito que mais tarde seria conhecido como Allan Kardec. Também viveu na Indochina no século X d.C. Segundo algumas fontes, ele também, no século V a.C., foi Pitágoras de Samos, que deixou um legado ímpar para a espiritualidade do Ocidente, trazendo para a Grécia os ensinamentos iniciáticos do Egito e da Caldeia. Foi também o filósofo judeu Filon de Alexandria, ao tempo de Jesus. Segundo Hercílio Mais, Ramatiz vai reencarnar novamente no Brasil do 3º milênio. A missão dele só vai se completar no ano de 2300, quando reencarnará no Brasil para reunir todos os discípulos. Vamos agora prestar atenção em alguns trechos desta obra Fisiologia da Alma, de Hercílio Mais pelo Espírito Ramatiz, que já foram postadas pelo Projeto Saber e Mudar. Intitulamos este trecho como Complexos e Recalques Freudianos. Pergunta: visto que os obsessores sempre alcançam melhor os seus objetivos atuando sobre indivíduos que vibram em simpatia com as suas satisfações viciosas, quais os tipos humanos que eles acham mais adequados para conseguirem os seus intentos? Ramatiz: eles alcançam mais facilmente os seus fins quando encontram criaturas que, além de gosto acentuado pelos alcoólicos, ainda são avessas a qualquer disciplina evangélica. São estas as que mais facilmente se submetem aos obsessores, porque vivem emotivamente entregues às suas paixões, mal contendo os complexos e os recalques freudianos, que se transformam em perigosas energias que logo afloram sob os convites pecaminosos. Dizemos complexos e recalques freudianos porque é sob essa designação que muitos de vós conheceis os efeitos das condições kármicas da humanidade terrena. Aqui passam cegos pelas ruas citadinas a curtir na desventura das sombras o mau uso que fizeram da sua visão perfeita no passado. Ali, alienados e imbecis a se moverem amargurando os prejuízos que causaram alhures na posse da razão normal. Acolá, aleijados erguem os tocos de braços na mensagem dolorosa de terem subvertido a função digna das mãos. Não estão curados de suas mazelas e vilanias do pretérito, mas já se disciplinam sob a imposição benfeitora do karma retificador.
Se Freud, ao examinar o porão das inferioridades das criaturas humanas, tivesse sido mais exigente e ultrapassasse o berço do nascimento físico, é certo que não tardaria em catalogar nova messe de recalques e complexos pré-reencarnatórios, ocultos perigosamente e impedidos de se manifestarem ante a força disciplinadora da lei do karma. Quantos mendigos e doidos populares de vossas cidades vivem ainda no íntimo de suas almas o Fausto dos palácios aristocráticos e ouvem o eco de uma inteligência da qual, no passado, abusaram para seu exclusivo benefício? Curvados ao peso das vicissitudes e das humilhações do mundo carnal, eles passam ocultando sob os corpos lesados a alma tirânica, falaz ou debochada do pretérito. Quantas ex-baronesas do império, agora travestidas de serventes, limpam vidraças e varrem os aposentos de seus antigos escravos, enquanto impiedosos capitões de mato e ex-fazendeiros cruéis movimentam-se com as mãos e os pés atrofiados, dos quais fizeram tão mau uso, castigando e perseguindo infelizes negros. Isto posto, não vos será difícil compreender como efervesce, ainda no imo do espírito terrícola, o seu conteúdo subversivo do passado e mal disfarçado pela ética social do mundo. Por isso, quando os malfeitores desencarnados conseguem ativar e exumar paixões ocultas e ainda latentes nas criaturas, não lhes é muito difícil conseguir transformá-las em seus prolongamentos vivos, que na crosta terráquea devem vazar seus intentos viciosos. Mas a sua argúcia e ação maligna contra as vulnerabilidades humanas não chegam a atingir aqueles que permanecem afeiçoados aos ensinamentos do Evangelho do Cristo, cuja luz protetora dissolve todos os resíduos de sombras à superfície da aura dos que vigiam e oram. Mais um trecho. Retificações kármicas. Pergunta: a lei kármica tem alguma relação íntima com os padecimentos de certas criaturas submetidas a tratamentos dolorosos através da cirurgia ou da terapêutica alopática? Ramatiz. Atualmente, devido ao estado moral e espiritual do cidadão terreno, a lei kármica ainda lhe preconiza um tratamento doloroso à base de hipodérmicas, tubagens, cauterizações, drenos, operações ou extrações de órgãos combalidos, aplicações e ingestão de medicamentos repulsivos, tóxicos e lesivos que funcionam como efeitos das causas culposas do passado. Em face de haverem evoluído os métodos punitivos das leis humanas, com a abolição das torturas medievais, os médicos, muitas vezes sem que o saibam, funcionam como instrumentos de retificações kármicas nos seus pacientes. Aqui, o usurpador cruel do passado, que oprimia os seus adversários políticos, sofre atrozmente devido à chaga infecciosa e rebelde que surge num órgão que foi operado precipitadamente. Ali é o velho inquisidor do Santo Ofício que, estirado no leito de luxuoso hospital, mostra-se completamente perfurado por hipodérmicas, com as carnes maceradas pelas seringas dos soros e transfusões de sangue que pingam através de tubos suspensos de aparelhos especiais como se fossem instrumentos de tortura. Acolá, a feroz fazendeira, que se servia do fogo para supliciar os seus infelizes escravos, encontra-se transformada noutra figura humana submetida a terríveis cautérios e intervenções cruciantes, enquanto seu coração combalido não permite a menor intervenção da anestesia para fazê-la esquecer o sofrimento. Por isso, aqueles que conseguem curar-se pela homeopatia e são eletivos para tratamento tão suave devem se considerar criaturas privilegiadas, pois que ficam a salvo da violência alopática. O fato de as criaturas ainda precisarem percorrer a via crucis dos consultórios médicos alopatas, submeterem-se a exames radiográficos, experimentações dolorosas, tratamentos espartanos e hospitalizações urgentes, enquanto seus males se agravam dia a dia, sem dúvida é porque ainda gemem sob um karma penoso. E para encerrar, gosta de propaganda de cerveja? Pergunta: sob vossa conceituação espiritual, o alcoolismo deve ser considerado um vício ou uma doença da humanidade terrena? Ramatiz. Sem dúvida, o alcoolismo pode ser enquadrado no terreno patológico, pois o alcoólatra é um doente, embora o seja por sua livre e espontânea vontade. Assim como certas enfermidades deformam e lesam o organismo durante a sua manifestação, a embriaguez também produz lastimáveis e perniciosos efeitos no corpo físico, cujos resultados nefastos ainda se estendem aos centros de comando do intelecto e ofendem o conceito da moral humana.
O que nos surpreende bastante é que os administradores e cientistas de todas as nações terrenas ainda não tenham empreendido um movimento decisivo para solucionar esse problema alarmante da ingestão de álcool sem escrúpulos e sem controle, como se ele fora um líquido muito inofensivo. Muito inofensivo. A ingestão de álcool deveria ser encarada sob o mesmo caráter de prejudicial e degradante que as autoridades policiais do mundo atribuem ao uso da maconha, da cocaína, da morfina, do ópio e outros entorpecentes perigosos. Uma vez que a medicina terrena luta heroicamente contra qualquer manifestação mórbida do corpo físico e se esforça para harmonizar o psiquismo humano, seria justo que também se devotasse ao combate sistemático e incessante do alcoolismo, que também não passa de uma das mais nocivas moléstias da humanidade. Enquanto o vosso mundo se onera na inversão de somas enormes para debelar enfermidades de menor importância, a ciência terrena se descura de extinguir definitivamente o alcoolismo, que é um dos grandes usurpadores da vitalidade e da sensatez humana. Entretanto, essa displicência se explica com bastante facilidade, pois se na Terra tanto ingerem álcool os homens sadios como os enfermos, os que comandam como os comandados, as autoridades policiais e as religiosas, é evidente que não pode haver interesse em se extinguir tal flagelo, porquanto os interessados na extinção teriam que primeiramente extingui-lo em si mesmos, o que prova que em tais homens ainda é bastante débil tanto a força de vontade quanto a força espiritual, pois, de outro modo, já teriam iniciado a mais enérgica ofensiva contra o alcoolismo. É isso, meus amigos. Estudem Ramatiz, estudem o médium Hercílio Mais e suas obras, e se já estudou, reestudem, porque o conteúdo é realmente brilhante e muito importante para o nosso aprendizado e para a nossa vivência. Obrigado pela presença de você. Mais uma vez, estaremos de volta na próxima semana. Um beijo e até lá.